Olá, meu nome é Fabrício Negrão e no vídeo de hoje nós vamos resolver as atividades da terceira semana do PET volume 3 do sexto ano de matemática. E se você não está familiarizado com a matéria de divisores, clica no vídeo que está aparecendo no card aqui em cima que eu explico múltiplos e divisores. Depois você volta nesse vídeo que eu garanto para você que sua absorção vai ser muito maior. E a questão 1 já se encontra na sua tela, está escrito assim: escreva os conjuntos de divisores dos números abaixo. Bom, divisores de 1. Somente 1. B. Divisores do 2, nós temos o 1 e o próprio 2. C. Divisores do 3, o 1 e o 3. D. Divisores de 4, o 1, o 2 e o 4. E. Divisores do 5, o 1 e o 5. F. Divisores do 6, o 1, o 2, o 3 e o 6. G. Divisores do 7, o 1 e o 7. H, divisores do 8, o 1, o 2, o 4 e o 8. I, divisores do 9, o 1, o 3 e o 9. J, divisores do 10, o 1, o 2, o 5 e o 10. K, divisores do 11, o 1 e o 11. E finalmente L, divisores de 13, o 1 e o 13. Pronto, listamos todos os divisores. 2. Observe o conjunto de divisores dos números dados na atividade anterior, depois responda as questões propostas. Letra A. Quais desses números têm apenas 2 divisores naturais? Bom, basta pegar a lista dos divisores que a gente acabou de fazer, está na sua tela, e observar quais apresentam apenas 2 divisores. E o primeiro aí é o 2, a gente coloca na nossa lista, depois o 3, a gente coloca na nossa lista, observa a setinha vermelha, o 5, a gente coloca na nossa lista, o 7, o 11 e o 13. Bom, então, os números que apresentam 2 divisores são o 2, 3, 5, 7, 11 e 13. B. Quais têm mais de 2 divisores naturais? Simples, né? Vamos pegar a lista dos números com divisores que a gente montou na questão 1 e vamos procurar os que têm mais de 2 divisores. O primeiro é o 4, escrevemos, o 6, o 8, o 9, o 10 e só. C. Quantos divisores naturais tem o número 1? Simples, né? A gente já viu que o 1 tem apenas um divisor natural, ele mesmo. 3. De acordo com as informações sobre números primos e números compostos, o que você pode concluir em relação ao número 1? Escreva a sua conclusão. Bom, o que a gente pode concluir é que o número 1 ele não é um número primo nem um número composto, pois, afinal de contas, para ser considerado um número primo, o número precisa apresentar 2 divisores. Para ser considerado um número composto, o número precisa apresentar mais de 2 divisores. Como o 1 só apresenta um divisor, ele não é um número primo nem um número composto. 4. Existe algum número natural que é primo e par ao mesmo tempo? Resposta: sim. Logo em seguida ele pergunta, se existe, qual é esse número? O 2, né? Ele é um número primo e é par ao mesmo tempo. 5. É correto afirmar que todo número ímpar é primo? Bom, não. Justifique sua resposta dando 3 exemplos que comprove. Bom, o primeiro exemplo que a gente pode dar é do número ímpar 9. Ele tem como divisores o 1, o 3 e o 9. Tem mais de 2 divisores, então ele não é primo. Outro exemplo é o 15. O 15 tem como divisores o 1, o 3, o 5 e o 15. Ele tem mais de 2 divisores, então não é primo. E mais um exemplo para fechar, o 21. O 21 tem como divisores o 1, o 3, o 7 e o 21. Logo, ele tem mais de 2 divisores, é ímpar e não é primo. 6. Sendo os números 10, 12, 14, 16, 18 e 20 divisíveis por 2, pense em outros múltiplos de 2 e responda. Você consegue dizer se um número é divisível por 2 olhando apenas para sua casa das unidades? Sim. Por quê? Bom, porque todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é múltiplo de 2. Isso você pode comprovar usando o critério de divisibilidade por 2. Se você não está familiarizado com os critérios de divisibilidade, clica no vídeo que vai aparecer no card aqui em cima que eu explico os critérios de divisibilidade um por um, tá ok? 7. Mas será que esse tipo de regularidade na casa das unidades acontece para a divisibilidade por outros números? Sim, para qual número? Para o 5, né? Nos critérios de divisibilidade, a gente percebe que os
o número, para ser divisível por 5, ele deve terminar em 0 ou 5. 8. Para o 5 eu sei que isso é válido. Agora quero que você mostre que consegue estabelecer um critério para descobrir os números que podem ser divisíveis por 5. A gente acabou de falar, né? O número para ser divisível por 5 basta terminar em 0 ou 5. 9. Eu analisei os múltiplos de 3 e não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades. Mas veja o que eu observei nos números 30, 33 e 36. No caso do 30, se eu somar 3 mais 0 dá 3, que é divisível por 3. No caso do 33, se eu somar 3 mais 3 dá 6, que também é divisível por 3. No caso do 36, se eu somar 3 mais 6 dá 9, que também é divisível por 3. Será que posso concluir isso para todos os números que são divisíveis por 3? Ou seja, que a soma dos algarismos também é divisível por 3? Sim, né? Sempre que a soma dos algarismos de um número for divisível por 3, o número analisado é divisível por 3. Isso é o critério de divisibilidade por 3, tá ok? 10. Você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se um número é divisível por 3 e por 2 ou por 5? Bom, sim, a gente consegue, né? Bom, o número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos é divisível por 3. O número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. E, finalmente, o número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. 11. Construa um fluxograma capaz de concluir se o número é divisível por 6. O seu fluxograma deve ser capaz de, dado um número, dizer se ele é divisível por 6. Lembre-se, se um número é múltiplo de 2 vezes 3, ele é múltiplo de 2 e de 3. Em outras palavras, ele está nos mostrando o critério de divisibilidade por 6. Um número, para ser divisível por 6, ele deve ser divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. O primeiro passo é construir as ideias que estarão no nosso fluxograma. E no nosso fluxograma, primeiramente, nós escolhemos o número. Posteriormente, nós devemos verificar se ele é divisível por 2, porque, lembrando, para ser divisível por 6, o número tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, nós testamos o critério de divisibilidade por 2, vendo se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se não, ele não é divisível por 6. Se sim, nós seguimos para o próximo passo. E o próximo passo é somar os algarismos e verificar se o resultado é divisível por 3, ou seja, observar o critério de divisibilidade por 3. Se não, o número não é divisível por 6. Se sim, o número é divisível por 6. Então, o nosso fluxograma consta de 5 passos e agora nós vamos montá-lo. Nosso primeiro passo é escolher o número. Posteriormente, nós devemos verificar se o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se não, nós concluímos que o número não é divisível por 6. Se sim, nós devemos somar os algarismos. Após somar os algarismos, verificamos se a soma é divisível por 3. Se a soma não é divisível por 3, nós chegamos à conclusão que o número não é divisível por 6. Se a soma é divisível por 3, nós chegamos à conclusão de que o número é divisível por 6. Bom, com isso nós encerramos a resolução do PET 3 da terceira semana do 6º ano de matemática. Aqui do lado vai aparecer a playlist do 6º ano. E logo debaixo da playlist do 6º ano vai aparecer o vídeo no qual eu explico os critérios de divisibilidade. Aqui em cima vai aparecer a minha foto. Clica nela, se inscreve no canal, passa aqui embaixo e deixa o seu like. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.